Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos felizes por novamente estarmos aqui, podendo cultuar o nome santo do Senhor juntamente com os irmãos. Era para ter vindo mês passado e por um imprevisto, né? Acabou que acabei desmarcando, né, a minha vinda aqui, mas Deus ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Amém. Quem não pode ser substituído é Deus, né? Mas pregador, Deus leva um e levanta outro, porque a obra de Deus ela não pode parar, amém? Eu queria convidar os irmãos a abrir o seu livro santo no Salmo 25, no versículo 6. 25, versículo 6, Salmos. Quero estar abordando hoje sobre a questão da misericórdia. Amém? Salmos 25, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos estar lendo então. Amém? Salmos 25, versículo 6 diz assim: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém? Os irmãos podem tomar suas assentos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Essa é um clamor bastante claro quanto à questão do salmista, ele apelar para Deus, quanto ao próprio Deus, nosso Pai, se lembrar de algo. E quando a gente fala se lembrar de algo, a gente quer que o mesmo, quer que nosso Deus, quando você fala de lembrar, você almeja que algo se repita novamente, que se faça novo novamente. E essa circunstância e essa ânsia, ela tomou conta do coração do salmista pela situação que ele estava vivendo na época, pela necessidade que ele tinha que Deus pudesse entrar na causa dele e pudesse dar a vitória, pudesse triunfar pelo salmista. E por isso que ele fala: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Então, quando o salmista clama a Deus para lembrar das suas misericórdias, ele está pedindo exatamente isto, para que Deus possa intervir. E quando ele pede por misericórdia, ela não é aquela misericórdia que nós lemos, por exemplo, nas bem-aventuranças, né, em Mateus capítulo 5, versículo 7. Não é essa bem-aventurança em que o salmista ele clama para que Deus possa ter com ele, né? Não é questão de ter compaixão de uma pessoa, não é pedindo para que Deus tenha piedade dela, não é essa situação que o salmista, aqui no caso, ele está clamando ao Senhor, mas nós vamos entender para frente que é algo bem mais profundo do que nós podíamos imaginar, né? Então, em Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: ter compaixão de uma pessoa em circunstâncias infelizes, implicando não meramente um sentimento pelos infortúnios dos outros, que envolvam a simpatia, mas também um desejo para remover esta da miséria. Ou seja, o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, é o nosso desejo de nós olharmos para a pessoa, clamar a Deus para que Deus se apiede dela, para que Deus tenha misericórdia dela e tirar aquela pessoa daquela situação, remover a pessoa da situação e colocar no lugar de refrigério. É isso que Jesus explica aqui no capítulo 5, do versículo 7 de Mateus. Mas apesar dessa palavra ser citada tantas vezes na Bíblia, e muitas delas no plural, né? Tanto que a gente sabe que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, nós lemos isso, nós falamos isso, nós ministramos isso, porque nós cremos na misericórdia do Senhor. Então, apesar dessa palavra ser citada tantas vezes na Bíblia, e muitas delas no plural, é no singular que encontramos o seu verdadeiro significado. Naquela época, irmãos, no Antigo Testamento, a gente tem como sede da emoção o coração, não é verdade? Só que ele tinha como sede da emoção as entranhas, né? O estômago. Então, quando eles queriam dizer que estavam felizes, eles falavam: eu estou feliz porque as minhas entranhas estão alegres, estão felizes, né? Então era um meio, porque eles imaginavam que a sede da emoção deles eram as entranhas, o estômago.
a ponto de José, quando ele viu seu irmão Benjamim, né, quando ele foi ter um encontro ali no Egito, a Bíblia diz que moveu-se o seu íntimo, ou seja, as suas entranhas, elas foram movidas, né, elas entraram em choque. Ele se emocionou ao ver seu irmão, né? Então suas entranhas, elas perturbaram-se, né? Elas ficaram comovidas, entraram em choque, em conflito com a situação que ele estava vivendo, quanto ao encontro que ele tinha tido com o irmão mais novo, no caso Benjamim. Nós conhecemos a história de José, né? Que ele foi vendido para o povo egípcio, e assim por diante. Ali ele foi governador e posteriormente ele pediu para que trouxesse toda a sua parentela para ali para o Egito, para que eles pudessem viver em bonança e assim por diante. E Deus, pela sua infinita sabedoria, pela sua onisciência, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele tem a sua totalidade quanto a isso. Ele sabendo quanto o meio, como a forma de um homem se expressar, porque quando a gente vê Jesus pregando ali para as prostitutas, para os fariseus, para os escribas. Quando a gente vê Jesus pregando para os publicanos da época, a gente vê que Jesus, para os pescadores, a gente vê que Jesus, ele fala uma linguagem acessível, né? Jesus, ele não procura complicar a mensagem. Então ele traz uma linguagem acessível, ele fala como um pescador, ele fala com respeito à prostituta, ele fala com respeito ao publicano e assim por diante, numa linguagem que eles pudessem entender. E Deus, sabendo que nós homens não podíamos entender as realidades espirituais, com as coisas espirituais, ele nos deixou mecanismos ou ferramentas para nós entendermos as realidades espirituais. Prova disso é a causa da Santa Ceia, a causa do pão, né, e o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Cristo, para que nós possamos entender as realidades espirituais de Cristo, né? Até mesmo o próprio batismo, né, que é uma ordenança de Deus, é um meio de nós entendermos as realidades espirituais da parte do Senhor. Então ele, conhecendo isso, né, sabedor que o homem não assimilaria as realidades espirituais, deixou sinais, símbolos e meios de linguagens para que pudessem ser compreendidas, né? Entre esses meios de linguagem está o antropomorfismo, né? O que é isso, pastor André? Nós usamos muito isso na questão da hermenêutica, para nós entendermos a questão do homem, né? E sobre a questão de como Deus, ele usa a palavra para se comunicar com o homem. Ele usa os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés do Senhor, o cabelo do Senhor. São formas humanas que Deus, ele usa para se comunicar com o homem. São formas que Deus usa para transmitir, para trazer realidades espirituais ao homem. Então ele usa exatamente isso, a questão do antropomorfismo, onde Deus, né, que é Espírito, ele atribui a si mesmo, né, as qualidades humanas, né? Aí você vai ver que Deus, ele tem braço, você vai ver que Deus tem perna, você vai ver que Deus tem olhos, você vai ver que Deus tem nariz, você vai ver que Deus é um perfeito ser humano, né? Então, onde Deus atribui a si mesmo as ações e faculdades humanas, órgãos e membros humanos. E quando o salmista, ele pede para se lembrar-se das misericórdias, ele não se reporta a Deus tão somente para apiedar-se dele. Ele pede para Deus se lembrar da palavra misericórdia, não no sentido de plural, mas no sentido de singular. É como eu falei anteriormente, quando ele pede para que Deus, Senhor, tem misericórdia, lembra-se das tuas misericórdias, não está pedindo para que Deus, Senhor, tenha pena de mim, Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou passando hoje. Não, a gente vai ver que no singular, essa palavra misericórdia, ela é muito mais profunda do que nós podíamos imaginar. Então ele pede para que Deus se lembrar da palavra misericórdia, não no plural, mas no singular. Sabe por quê, irmão? Porque no singular, a palavra misericórdia, ela tem uma conexão de útero, né? Então quando o salmista, ele pede para que Deus tenha misericórdia, então a gente vê que de imediato
a questão do antropomorfismo. Deus é homem, mas ele se transforma em uma mulher, porque quem tem útero é mulher, na verdade. Então ele pede para que Deus tenha misericórdia. Senhor, lembra que eu fui gerado no teu útero. Lembra, Senhor, que eu vim de ti. Então ele fala exatamente isso. Ele pede para que Deus não tenha pena dele, mas que Deus lembra que de Deus ele foi gerado, de que Deus ele foi retirado, e para que Deus pudesse se lembrar disso, para que Deus pudesse se apiedar da vida dele quanto à questão de filho. É isso que ele está querendo dizer para Deus, como o salmista fala: Senhor, lembra-te das tuas misericórdias. Ele está exatamente apelando pelo amor de mãe. E quem é mãe entende o que o salmista aqui está falando. Quem é mãe entende o que o salmista aqui está clamando. Quando um jovem, quando uma criança, ela é surpreendida em algum ato que não é conveniente, em que os pais proíbem e que tem como hábito de punir, de castigar pelo que a criança está fazendo, e quando a mãe ou o pai pega aquela criança, talvez revoltoso com a situação, pela desobediência da criança, ele pega o chinelo, ele pega o cinto e ele pega aquela criança. Mas quando ele coloca a criança no colo para dar as primeiras palmadas, ele olha no fundo do olho dessa criança, e ele olha com aquele jeito meigo, aquele olhar convincente daquela criança, quase que já chorando, e algumas vezes já se descabelando a criança pela surra que vai levar. Ele olha, ele se aprofunda no seu olhar, e ele se apieda dessa criança, ele passa a ter misericórdia dessa criança. E por isso, por todos os motivos que ele tem para castigar, para punir, para bater naquela criança como um meio corretivo de dizer para ela que ela nunca mais faça isso, ele simplesmente abre a mão de tacar o chinelo, o cinto e assim por diante. Porque ele passa a ter misericórdia dessa criança. E assim é Deus conosco, meus amados. Deus, ele tem todos os motivos para nos punir. Deus, ele tem todos os motivos para nos castigar. Olha, quando você olha, quando você sai do propósito do Senhor, quando você sai do foco, quando o teu foco já não é mais Cristo, quando o teu foco passa a ser o pai, passa a ser a mãe, passa a ser o filho, passa a ser o seu emprego, a carro, o caso, quando o foco não é cristocêntrico, você sai, você passa a ser desobediente à palavra do Senhor, porque Deus já não é mais o primeiro lugar na sua vida. Nós falamos com a boca, mas as nossas atitudes demonstram totalmente o contrário. E Deus, ele vendo isso, porque a Bíblia também é bem clara que Deus, ele sonda o coração do homem. Deus é bem claro quando diz que ele perscruta o íntimo do homem, aonde homem nenhum pode ir, aonde espírito nenhum pode ir, Deus ele pode, porque ele sonda o coração de cada um de nós. E ele, sabendo disso, que ele não é o primeiro lugar em nossas vidas, ele tende a querer, de certa forma, nos punir, não porque ele nos odeia, porque Deus ele corrige quem ele ama, e é um meio que ele acha para buscar o seu para si novamente. Porque foi assim desde o início, seus irmãos perceberam. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que Deus ali deu início ao próprio Evangelho. Deus deu início ali ao Evangelho, e dali em diante, Deus ele passou toda a Bíblia procurando um meio de trazer o homem novamente para a sua presença. Ele levantou profetas, ele levantou Moisés, ele levantou mulheres, ele levantou líderes, ele levantou o povo com sentido, com propósito de trazer o povo para si novamente. Deus usando de misericórdia para com o seu povo. Então quando Deus ele tende a nos punir, quando Deus tende a nos corrigir, ele pega nós. Eu imagino, sabe o que, meus amados? Simplesmente Deus, simplesmente um homem, ele tem todos os motivos para matar um rato, não é verdade? Porque o rato ele pega, ele rói a sua roupa, ele fura o seu feijão e assim por diante. Quando você pega aquele rato e você pega assim na mão assim, e tem todo motivo para matar. Na verdade é uma praga, não é verdade? Mas quando você olha para ele, ele olha para você, alguns têm pena de matar, e é melhor jogar para longe, ir para outro lugar. E assim é Deus muitas vezes. Deus tem todos os motivos para nos punir.
Mas Ele pega para mim e olha para você, e você olha para Ele e olha para você, passa a se enamorar. E Deus todo revoltoso, chateado com o que você fez, em vez de Deus te corrigir, em vez de Deus te castigar, Deus novamente Ele te pega, e como uma mãe que se compadece do filho, Deus Ele se compadece de nós, Ele nos conduz novamente às suas entranhas, ao seu útero. Sabe por quê? Porque Deus Ele tem misericórdia do seu povo, meu amado. É isso que nós temos que entender, é isso que o salmista Davi, ele estava querendo dizer nesse salmo, quando ele pede para que Deus ele se lembre das misericórdias. Ele fala: Senhor, eu fui gerado do teu útero, tu me concebeste, de ti, porque a mulher, ela alimenta a criança quando está no seu útero, dá água, dá alimento. Então ele fala: de ti bebia e me alimentava, e me sentia seguro no seu útero. Quando a criança, quando a mulher dá luz, a primeira coisa que a criança faz é chorar, porque passa para a criança uma sensação de insegurança, porque 9 meses ela passou no útero da sua mãe, sendo alimentada, bebia, seguro, quentinho, e de repente ela é tirada de uma maneira brusca, e levada a um novo mundo. Então ela se sente em choque, ela se sente temerosa com a situação, e uma forma de expressar exatamente o choro, e ela chora, e ele fala aqui: eu me sentia seguro no teu útero, lembra-te que das tuas entranhas fui gerado. Aí ele apela: conduz-me novamente para casa, conduz-me novamente para casa. É exatamente isso, meu amado. Quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, às vezes nós ficamos tristes, angustiados, às vezes nós somos acometidos por uma tristeza que veio, por uma decepção, e a gente por algum momento sente vontade de que Deus Ele volte logo, Jesus volte logo, para que esse mal não me acompanhe, para que esse mal não me perturbe, para que esse mal não assole minha família. Nós oramos para que Deus Ele possa logo realizar os seus propósitos. Enquanto muito isso, alguns irmãos ele têm de querer o desejo de morrer, para que as lutas que atravessam hoje não se repitam novamente. Sabe o que é isso, irmão? Não é depressão, mas é vontade, é o desejo de retornar a casa, é o desejo de retornar para as entranhas do Pai, para o útero do nosso Senhor, é o desejo de voltar novamente a ter a segurança, é o desejo novamente de voltar a ser alimentado e ter o que beber, o que o Senhor dá. É isso que nós pedimos quando nós falamos: Senhor, tem misericórdia. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É por isso que nós temos que ser misericordiosos, meu amado. Sabe, eu tenho que pegar eu tenho que pegar você e colocar aqui no meu útero. Amém. Tenho que cuidar, tenho que alimentar, tenho que dar o que beber. Você tem que estar seguro perto de mim. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram também, meu amado. A Bíblia também diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. A Bíblia diz que nós devemos tomar nossa cruz. E a cruz quer dizer sofrimento, a cruz quer dizer dor, quer dizer humilhação, quer dizer companhia. A cruz quer dizer união, você está se unindo a algo. Jesus pega a sua cruz e siga-me. E quando eu pego a cruz de Cristo e coloco sobre o meu lombo, eu me identifico com a causa de Cristo. Eu me identifico com a vida do Senhor, com a visão, com a cosmovisão de Deus, de que já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E sendo assim, já não é mais a minha vontade que deve ser imperada, mas a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Nós temos que aprender a ser misericordiosos, aprender a se colocar no lugar do irmão. Esse é meu irmão que está passando por essa situação. Meu irmão está desempregado, meu irmão está tendo crises com a esposa ou com o esposo. Os filhos estão indo em caminhos errantes. Eu tenho que me colocar no lugar dele, porque hoje é ele, mas amanhã pode ser eu. Eu não tenho que lançar pedra, eu não tenho que julgar, eu não tenho que criticar.
Como é que as pessoas jogam pedras em quem está morto? Como é que a pessoa critica, julga quem já está em queda, em declínio? Não precisa mais, meu amado, porque quem está caindo, ele já está levando todas as pedradas que já são necessárias. Ele não precisa que você lance mais uma pedra para derrubar. Ele precisa de uma mão que se estenda para ele. Ele precisa que você lance a corda para que ele seja alcançado. E a corda é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime, que nos dá vitória, que muda o cativeiro. Nós temos que ter misericórdia. É olhar para o irmão no fundo, como Deus ele olha no nosso íntimo, e saber que o irmão, que a vida dele não está nada bem, ainda que diga que sim. É saber que o nosso espírito, ele tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo ele nos revela qual a seriedade, qual a situação que nosso irmão passa, quando nós nos propomos a orar e como igreja de Cristo, para a gente pedir a Deus, Senhor, o que de fato está vendo. E o Espírito Santo nos revela. E quando o Espírito Santo nos revela, não é questão de nós chegarmos e bater no ombro. É questão de chamar o irmão e a irmã e dizer: vamos orar nesta causa. Vamos apresentar ao Senhor com um propósito definido, dizendo: nós só sairemos da presença, só iremos nos levantar quando Deus nos abençoar. Temos que aprender com Jacó. A noite toda lutando, a noite toda pelejando com aquele anjo, e aquele anjo: deixa-me ir. E Jacó falou: olha, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Nós temos que ser determinados, nós temos que ser misericordiosos, meu amado. Sabe por quê? Porque eu vou te falar algo muito importante. Tem muitos de vocês aqui dentro que estão quase morrendo, e muitos de vocês não estão percebendo, porque aparentemente eles estão bem, mas só Deus sabe como é que está o íntimo dele ou dela, meu amado. E ela precisa de um socorro. Precisa que alguém estenda a corda, lance a corda. É isso que Deus ele fala conosco, que nós temos que ser misericordiosos. Temos que ser misericordiosos. Temos que aprender a nos colocar no lugar do irmão. Temos que aprender a chorar com o nosso irmão. Porque isso é uma demonstração de que realmente nós temos a pessoa de Cristo em nossa vida. Porque falar, qualquer pessoa pode falar, né? Mas quem é aquele que está disposto a estender as mãos? Quem é aquele que está disposto a chorar? Quem é aquele que está disposto a entrar nas madrugadas orando, fazendo campanhas, apresentando, jejuando? Quem está disposto a fazer isso pelo seu irmão? Né? Mas estou pastor da igreja. Mas isso não foi delegado somente ao pastor da igreja, porque como os irmãos em Cristo, nós devemos seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é obrigação do pastor, porque o pastor, ele pastoreia, ele cuida de um e cuida de outro, mas a obrigação também é sua, de saber que o teu irmão está morrendo, saber que teu irmão está perecendo, e você não estende a mão, e você não procura fazer algo para que ele possa se levantar novamente. Eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. A gente se preocupa com os irmãos que não estão vindo na igreja porque estão desviados. Mas quando nós estamos dentro da igreja, estamos desviados. Quando nós estamos dentro da igreja, estamos desviados, estamos afastados. Cantamos, louvamos, choramos, mas não praticamos a misericórdia. Fazemos campanhas muitas delas egocêntricas, voltadas para mim, para a minha causa. Senhor, abre a porta para mim. Meu Deus, está vendo aí meu filho aí, Senhor. Eu estou vendo meu esposo, minha esposa. Senhor, tu está vendo, Deus, quantos inimigos têm me perseguido. Tem sido campanhas egocêntricas, voltadas para nós, para as nossas necessidades. Dificilmente você vê alguém fazendo campanha
para que Deus possa alcançar o irmão que está do lado, dizendo: Senhor, para mim está difícil, mas olha para minha irmã, Senhor, olha a situação dela, se compadece da vida dela, Senhor. Já não suporto mais olhar para ela e ver os seus olhos lacrimejando, olhos vermelhos. Eu não consigo, Deus, suportar, Deus, essa irmã ou esse irmão entrando noite adentro sem conseguir dormir, Senhor, preocupado, Deus. Nós temos que ser misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso, no dia que você vai precisar, porque você vai precisar, tenha certeza disso, você vai precisar ser alcançado, ela vai te alcançar, misericórdia. Porque também nós temos que entender que a Bíblia é bem clara: tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Plante misericórdia, plante misericórdia, plante o amor, plante a benignidade, que no tempo de Deus você vai colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Assim diz a palavra do Senhor, assim diz nosso Deus. É isso que o salmista Davi estava pedindo naquela noite, daquele dia, para que Deus pudesse se lembrar: Deus, tem misericórdia, faz de novo. Quando eu falo misericórdia, eu estou dizendo: Senhor, faz de novo. O Senhor já fez uma vez, o Senhor já tirou o povo da terra do Egito com braços fortes, o Senhor já tirou o povo da Babilônia com braços fortes, o Senhor já fez mortos ressuscitar com o teu poder, o Senhor já fez exércitos ser banidos, famílias ser banidas com o teu poder, pela tua autoridade. Senhor, por amor ao teu povo, o Senhor fez isso. Deus, e eu sou o teu povo, Senhor. Eu fui gerado de ti, o Senhor me concebeu, o Senhor concebeu a minha mãe, a minha irmã, os meus irmãos, a minha família de fé, o Senhor concebeu. Faz de novo, Deus, tem misericórdia deles. E lembra-se, Senhor, que nós somos pó. Lembra-se que nós somos pó. Lembra-se que nós somos pó. E não nos deixe perecer nesse deserto. E concluindo, eu quero dizer aos irmãos que nós somos gerados por Deus e para Deus. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Pode ser que a mãe desnaturada venha esquecer do seu filho, mas contudo, todavia, Deus, Ele não esquecerá de ti, porque diz no versículo seguinte, que o nosso nome está gravado nas suas mãos. O teu nome está gravado nas mãos do Senhor. E toda vez que Deus, Ele olha na mão dele, Ele lembra do teu nome, e Ele renova as suas misericórdias. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque ela se renova todos os dias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você não está aqui hoje porque você é mais bonitinho do que A ou B. Você não está aqui hoje porque você canta na equipe de louvor, nem porque você está na portaria, nem cuidando da criança. Você não está aqui porque você usa o melhor perfume, ou porque você está de roupa nova, ou que você está com sapato novo. Não é isso. Você está aqui pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque muitos, talvez com melhores ou maiores qualidades do que a gente, homens de Deus, dormiram ontem e não acordaram. Outros que acordaram e não estão no nosso meio. Eu te pergunto, quais os motivos que te levam a estar vivo hoje, se não for a misericórdia do Senhor? Amém. Crianças que nascem e que logo morrem, quais os motivos que você está vivo hoje? As misericórdias do Senhor, que se renova todos os dias. As misericórdias do Senhor que te alcança todos os dias. É isso
que te faz estar vivo. É isso que te faz sonhar. É isso que te faz ter expectativa do dia seguinte. E as misericórdias do Senhor, meu amado. É por isso que você está aqui vivo hoje. É por isso que muitos da tua família que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor estão vivos hoje. Pela misericórdia do Senhor. Porque Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem tido misericórdia de você. Amém. Obrigado. Porque eles não merecem. Nem a gente. Pela graça nós somos salvos. Mas pela infinitude e misericórdia de Deus, Deus ele olha para ele. E ele olha para você. E por amor do meu servo, não te levo hoje. E antes você tem que aceitar-me como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando o propósito que tiver realizado na tua vida for feito, aí sim, aí eu te trago para mim. Porque eu sei que o meu servo, mesmo triste, ele vai ficar alegre. Porque ele não perdeu para o inferno, mas perdeu para mim. Ou seja, ele foi gerado novamente para a pessoa de Cristo. É isso que nós temos que entender, meu amado. É isso que você tem que entender. De que você tem que ser misericordioso. De que a prática da misericórdia ela tem que ser diária. A prática da misericórdia tem que ser diária. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa observar. Olha, o irmão está fazendo isso aqui. Não. É entre você e Deus. E Deus que vê no oculto. Deus que prescruta o íntimo. Ele vai te galardoar. Ou seja, ele vai te retribuir conforme as suas misericórdias. Que Deus seja louvado nesta noite. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa derramar poder sobre você. Lembre, meu amado, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida. E que você, por mais errado que esteja, por mais situação conflitante que esteja, ainda é tempo de você voltar. Porque as misericórdias do Senhor, hoje na tua vida, ela se renovou. Que Deus te abençoe, que Deus possa te fortalecer. Eu quero agradecer a oportunidade.